Olá pessoal, tudo bem convosco? Está a começar mais um Sumba aqui no canal, onde eu trago casos criminais da vida real. Então, se tu gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o teu like, subscreve no canal se tu ainda não és inscrito. Todas as fontes da matéria que eu utilizei para a pesquisa vão estar aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam consultar. E agora vamos começar o caso de hoje. Brandon Victor Swanson nasceu no dia 30 de janeiro de 1989 em Marshall, Minnesota, nos Estados Unidos, filho de Brian e Annette Swanson. Ele estudava na Minnesota West Community and Technical College, localizada na cidade de Canby, onde cursava um programa de engenharia voltado para a geração de energia eólica. No dia 13 de maio de 2008, era o último dia de aula do programa. Brandon, que na época tinha 19 anos, e os amigos decidiram comemorar a ocasião com uma festa na casa de um deles, no distrito de Land. Entre 22h30 e 23 horas, Brandon saiu da festa e dirigiu-se à casa de outro amigo em Canby para se despedir de um colega que ia se mudar para outro estado. Brandon não parecia estar bêbado ou intoxicado, de acordo com os amigos que estavam na primeira festa em Land. Mas testemunhas da segunda festa em Canby disseram que ele tomou uma dose de whisky e saiu depois da meia-noite para voltar para casa no distrito de Marshall. Por volta de 1h15 do dia 14, Brandon bateu com o carro em uma vala ao longo de uma estrada de cascalho. Ele tentou ligar para seus amigos, mas ninguém atendeu. Então, por volta das 1h50, ele decidiu ligar para os pais e informar sobre essa situação e a pedir boleia. Ele disse que estava na estrada entre a cidade de Marshall e Land. Ele também disse que não estava ferido, só que ele não conseguia tirar o carro de onde havia caído sozinho. Então os pais do Brandon dirigiram-se ao local onde Brandon disse que estava. Lá os pais não conseguiam ver Brandon, então a Annette, a mãe de Brandon, decidiu ligar para ele, dizendo que estavam lá. E ninguém conseguia ver um ao outro, ou seja, o Brandon não conseguia ver os pais não conseguiam ver o Brandon. Então eles decidiram começar a piscar para ver se eles conseguiam ver a luz um do outro, mas apesar deles estarem insistentemente a piscar, ninguém conseguia ver ninguém. Então a Annette, frustrada, já meio chateada com aquela situação, ela começou a gritar: "Nós estamos a piscar!" E em resposta, o Brandon disse: "Eu também, como é que vocês não conseguem me ver?" E o Brandon também não conseguia ver o carro dos pais, os pais também não conseguiam ver o carro do Brandon, apesar de estarem a piscar os dois. Então, como a mãe dele já estava assim, chateada, a gritar, o Brandon também acabou ficando frustrado com aquela situação e desligou o telefone. Só que imediatamente a mãe do Brandon voltou a ligar e pediu desculpa por ter se exaltado tanto. Posteriormente, ele disse que ele conseguia ver a luz da cidade de Land, então ele decidiu caminhar até a cidade e pediu aos pais que esperassem por ele em um estacionamento local. Os pais concordaram, mas como o Brandon estava no meio do mato, eles decidiram que deveriam continuar a conversar ao telefone enquanto o Brandon caminhava até esse estacionamento de Land. Brandon explicou que ia cortar o caminho pelo campo para poder chegar mais rápido, e durante a chamada telefônica ele ia descrevendo o caminho que ele estava a fazer aos pais. Ele disse que estava a passar por estradinhas de cascalho, depois disse que viu 2 cercas e ainda comentou que estava a ouvir barulhos de água. Essa ligação durou 47 minutos quando Brandon gritou "a droga" e parou de responder. Brian, o pai de Brandon, tentou ligar várias vezes para o Brandon, mas o telefone chamava e ele não atendia. O pai de Brandon ainda disse que soou como se ele tivesse escorregado, tropeçado e caído. Os pais de Brandon, Annette e Brian, tentaram ligar várias vezes durante aquela noite para o Brandon, mas ele não atendeu o telefone. O telefone chamou durante toda a noite, até que na manhã seguinte o telefone parou de chamar e as ligações iam direto para a caixa postal. Os seus pais ficaram muito preocupados e continuaram a procurar até as 6h30. Só que como eles não conseguiam encontrar o Brandon, eles decidiram notificar a polícia. A polícia falou que era para eles esperarem mais um pouco, talvez ele aparecesse, porque não é incomum que jovens desapareçam, e a polícia até chegou a comentar que ele tem o direito de desaparecer. Mas dada a insistência de Brian e Annette, que eram pais de Brandon,
a polícia resolveu então tentar rastrear o telefone. Então nisso eles perceberam que no momento em que as ligações estavam a ser feitas, o telefone de Brandon estava localizado no distrito de Porter e não de Land, como o Brandon havia dito. Porter fica a 30 km de Land, um lugar completamente diferente e em outra direção. Como ficou constado que Brandon estava errado sobre a sua localização na ligação, a polícia passou a levar o caso a sério e oficiais foram enviados para o local apontado nos registros telefônicos para procurar por Brandon e seu carro. Por volta das 12h30, o veículo foi encontrado próximo à fronteira dos distritos de Porter e Taunton e não foram constatados danos ao veículo. Mas de fato, as rodas dianteiras do carro estavam elevadas e não seria possível uma pessoa sozinha tirar o carro dali, como ele havia afirmado. Ao longo das inúmeras buscas realizadas pela área durante meses após o desaparecimento de Brandon, praticamente nenhuma pista foi encontrada sobre seu paradeiro. Eles também procuraram no rio Yellow Medicine, que corre próximo ao local onde o carro foi encontrado. As buscas no rio foram feitas de barco, nas margens e até utilizando mergulhadores, mas não encontraram nada. Eventualmente, a polícia interrompeu as buscas por falta de pistas, então a família e os amigos continuaram a fazer as buscas por si só, usando seus próprios meios e dinheiro para continuar a procurar o Brandon. A busca da família e dos amigos consistia em vasculhar o terreno e ampliar as buscas por áreas além do local onde o carro foi encontrado. No total, mais de 250 km² foram cobertos por voluntários, mas apesar dos esforços, a única pista que se tinha de Brandon era o cheiro dele, que foi rastreado por um cão farejador que conseguiu sentir o cheiro na trilha para o distrito de Porter. E essa trilha que o cão percorreu era consistente com a conversa que Brandon teve de 47 minutos com os pais. Ele dizia que andou por estradas de cascalho e a estrada que o cão estava a percorrer tinha essas características. Depois saiu da estrada e começou a andar pelo campo. Ele também mencionou 2 cercas para o pai e todas essas características estavam no caminho que o cão percorreu. Ele também disse que ouvia barulho de água e, na verdade, perto daquele local tinha um rio, que é o rio Yellow, que eu já falei anteriormente, onde o cão pulou. A distância entre o carro e o rio era de 1,6 km, distância que o Brandon poderia ter percorrido durante a ligação com seu pai, que durou 47 minutos. Tendo em conta que uma pessoa pode caminhar entre 1,6 a 4,8 km por hora, ele pode ter andado o mínimo possível por estar escuro, ele não via em condições e ainda o terreno perto do rio era arborizado, o que dificultou a caminhada dele. Então pode ser que tenha sido nesse ponto que ele gritou "a droga", escorregou e caiu no rio. Então, como eu disse, o cão pulou no rio e depois saiu, dando a entender que Brandon teria caído no rio e depois conseguido sair. O cão farejador foi capaz de caminhar um pouco mais além do rio até chegar a outra estrada de cascalho. Esse ponto onde o cão parou estava a 4 km de distância de onde o carro estava. E apesar dessas intensas buscas, houve complicações que podem ter impedido muito que o Brandon aparecesse. Por exemplo, o local do desaparecimento de Brandon era próximo de vários campos que estavam a ser cultivados. Então não era possível fazer buscas por lá sem a autorização expressa dos donos dos campos e do acompanhamento dos trabalhadores. Então alguns permitiam que fosse feita a busca pelos campos deles e outros não permitiam. Também não ajudou muito o facto de que o Brandon desapareceu na época mais chuvosa do ano, o que pode ter acabado por destruir provas, evidências que poderiam ajudar a solucionar o caso. E alguns detalhes no caso não fazem muito sentido e deixam muito a desejar. O carro dele foi encontrado em um local que ficava a 15 minutos de carro de Candy, onde acontecia a segunda festa. Mas ao telefone ele disse que estava perto de Land, que ficava pouco mais de 30 minutos de distância de Candy. O que não se conseguia entender era que ele conhecia os 2 pontos, inclusive aquela noite já havia feito um percurso de Land para Candy e possivelmente sabia a distância entre um ponto e outro. Mas mesmo assim, ele estava errado sobre a sua localização. Ele estava convicto de que estava perto de Land, mas não estava. Será que ele não controlou o tempo? Será que ele estava bêbado, cansado ou tinha esquecido de onde ele estava a sair? Então muita coisa se diz sobre o desaparecimento de Brandon. Eu trouxe aqui algumas teorias que eu pesquisei e que para mim fazem mais sentido do que as outras.
né? Como eu disse, há muita probabilidade de que Brandon teria caído no rio Yellow Methane. Muitos acreditam que naquele momento que ele escorregou no rio, o telefone caiu e desligou, por isso é que ele já não conseguia mais responder no telefone. Mas eu acho isso muito improvável, porque telemóveis desligados não recebem chamadas, e segundo os pais, o telefone chamou toda a noite e só na manhã seguinte é que as ligações caíam diretamente na caixa postal. A primeira teoria é que ele pode ter caído no rio Yellow Methane. Na imagem vocês veem um mapa dos rios dessa área específica de Minnesota, incluindo o Yellow Methane, que estava perto de onde Brandon estava. Caso ele tenha caído no rio e se afogado, o corpo pode ter sido levado pela correnteza até o rio Minnesota, que corta todo o estado. Naquela noite, a correnteza estava muito forte, o nível de água do rio estava bem elevado e fazia 3 graus. Se ele realmente caiu no rio, pode ter sido levado com facilidade. Pode ser também que quando ele caiu no rio Yellow Methane, ele tenha conseguido sair, assim como as indicações do cão, ele caiu, pulou no rio e saiu. Então o Brandon pode ter saído do rio, só que tendo em conta o frio e a roupa dele que estavam molhadas, ele pode ter morrido ou perdido a consciência por hipotermia. Ou pode ter acontecido uma outra coisa. Pode ser que quando ele saiu do rio, ele caminhou, avistou umas máquinas agrícolas, então ele decidiu se aproximar e ver se conseguia passar a noite lá. Pode ser que ele tenha tentado abrir as cabines, mas como elas estavam trancadas, então ele resolveu se aconchegar perto das máquinas ou embaixo delas. E pode ser que ele tenha morrido durante a noite ou talvez desmaiado, que no dia seguinte, quando os agricultores chegaram para continuar os seus trabalhos, não repararam mais que Brandon estava lá, só começaram a usar a máquina e talvez durante esse trabalho acabaram por desfazer completamente o corpo de Brandon. Talvez matado ele acidentalmente, ou simplesmente poderiam ter desfeito o corpo dele já sem vida. Mas isso é só uma teoria do que pode ter acontecido, nada comprovado, são só teorias. A segunda teoria é que ele pode ter sido sequestrado. E essa acredito, a teoria mais fraca, porque é muito improvável que alguém pudesse ter saído no meio da noite, no meio de nada, para ir sequestrar o Brandon. Mas essa teoria explicaria por que o corpo, a roupa e o telemóvel dele não aparecem, apesar de ele ter sido procurado por 10 anos. A terceira teoria é que ele pode ter sido assassinado por traficantes. Algumas pessoas que vivem na área onde Brandon morava comentam que existem rumores na região sobre uma dívida de drogas que ele teria com traficantes e por isso ele teria sido morto. Um morador disse que Brandon foi deixado em um campo e moído com ração para gado. Um outro morador local disse algo menos bizarro, que os rumores são de que ele está enterrado na Dakota do Sul, que faz fronteira com essa região do rio Yellow Methane. Óbvio que tudo isso são só teorias, mas elas não são tão infundadas. Segundo as informações de um site que eu pesquisei, Brandon é destaque no banco de dados do Violent Criminal Apprehension Program, que traduzindo é Programa de Apreensão Criminal Violenta do FBI, junto com outras 31 pessoas. Ele está nesse banco de dados, o que significa que o FBI acredita que ele tenha sido vítima de um crime violento, provavelmente homicídio. Se fosse somente um caso de pessoa desaparecida que se perdeu no campo ou caiu no rio, ele não estaria nessa lista. A maioria, se não todos os casos de pessoas desaparecidas desse programa é especulada como vítima de um crime. E se essa é uma lista bem pequena, eles não saem acrescentando qualquer caso de desaparecimento no VICAP. 72 pessoas é um número praticamente insignificante perto de todos os desaparecimentos que ocorrem nos Estados Unidos todos os anos. O problema dessa teoria é que é muito improvável que um traficante fosse encontrar o Brandon no meio do mato, no meio do nada, no escuro, a não ser que ele já tivesse a seguir o Brandon desde a festa. Porque nem o próprio Brandon sabia onde ele estava, então fica muito difícil que outras pessoas conseguissem lhe localizar. Devido a esse caso, foi criada a Lei de Brandon, sancionada em 2009 pelo governador Tim Pawlenty. Essa lei exige que investigações sobre adultos desaparecidos comecem imediatamente após a denúncia, da mesma forma que ocorre com crianças desaparecidas. A lei foi a resposta à falha inicial da polícia em lidar com o desaparecimento de Brandon Solson e foi criada para garantir que, ao reportar o desaparecimento, as autoridades verificassem se a pessoa estava em circunstâncias perigosas e notificassem imediatamente outras agências policiais.
Além disso, a lei determina que a polícia não pode recusar investigações com base em suposições iniciais, como a falta de evidência de atividade criminosa ou a possibilidade de desaparecimento voluntário. A mudança legislativa foi motivada pelo esforço de Annette Sampson e seu marido Brian, que lutaram para evitar que outros passassem pelo mesmo tipo de negligência investigativa. E já faz 16 anos que Brandon Sampson está desaparecido, não há nenhuma pista sobre ele, a não ser aquele cheiro que o cão sentiu. Fora isso, já não há mais nada sobre Brandon. Parece que ele desapareceu do mapa. Esse é um dos casos que me assusta, né? Os Estados Unidos têm dessa. Você vira assim, a pessoa desapareceu, ninguém viu onde tá. Mano, é tipo, bué absurdo. Parece que ele foi arrebatado, desapareceu do nada. E, sei lá, né? Eu não consegui encontrar muitas informações sobre a vida de Brandon. Pra mim, ele parece bem totó para ter que dever drogas. Eu não sei se essa é uma percepção que eu tive, mas eu achei bem totó para ter que dever drogas. E pronto, né? Eu nem deveria estar aqui a dar as minhas opiniões sobre o caso. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o teu like, subscreve no canal se tu ainda não és inscrito. Todas as fontes da matéria que eu usei para a pesquisa vão estar aqui na descrição. E até o próximo vídeo.